Boa noite, bom dia ou boa tarde. Eu não sei que hora da noite você vai ver esse vídeo. Eu quero me apresentar. Meu nome é José Rocha. E há algum tempo, aliás, há tempos, algumas pessoas, conhecendo minha experiência, me aconselhou a escrever um livro. Pensei, e como as pessoas hoje não é muito de ler, de leitura, infelizmente, aí outros me aconselharam a fazer gravações, e aí eu optei por gravar. Primeiro eu quero dizer a todos que vão me ouvir, eu sou uma pessoa semi-analfabeto. Possivelmente vocês vão ver em português, quem sabe não muito agradável, né? Palavras desconexas. Aí eu estou avisando, eu não tive escolaridade. E também nunca gravei de maneira nenhuma, essa é a primeira vez. Então, conforme eu disse, eu vim de uma família extremamente humilde. Na época que eu tinha ali meus 6 anos de idade, eu muitas vezes ouvia naquela época que existiam aquelas pessoas que mexiam muito com o negócio de orações poderosas, orações para a pessoa ficar com o corpo fechado, orações para tirar cobras de uma fazenda passar para outra. Afinal, oração para todo tipo de coisa que vocês puderem imaginar. E eu já tinha uma mente aberta. E eu me lembro que as pessoas iam para a casa do meu avô, onde eu ficava mais, e aqueles rezador que sabia muito tipo de reza, aí ensinar aqueles que queriam aprender. E ensinava, e eu ficava num quarto separado, porque naquela época a criação era outra. Uma criança não podia estar no meio de pessoas mais de idade. Mas eu ficava lá, como diz o outro, ligado. E muitas vezes, quando aquela pessoa que ensinava aquela reza ia embora, aquele que tentou aprender não aprendeu nada. Mas eu, como estava com o ouvido aberto, sabia tudo. E naquela época, as pessoas que entendiam muito de ocultismo, de oração, aquilo na região onde eu fui criado, isso tinha muito valor. Eram pessoas famosas. Pessoas que faziam oração, era pessoa de corpo fechado, podia virar um toco. Nós sabemos que isso aí, naturalmente, o inimigo
não deixava as pessoas da qual aquela pessoa queria se esconder, se ocultar, simplesmente o inimigo fazia uma manipulação ali e hoje a gente entende isso. E a pessoa passava e não via realmente aquela pessoa. Então, aquela época era uma época muito diferente de agora. Pessoa que tinha um corpo fechado para mordedura de qualquer serpente, e no geral, eram pessoas que eles falavam que eram pessoas preparadas. E aquilo me empolgou. Aquilo me empolgou. E, conforme eu disse, eu não tive, assim, escolaridade. Meus dias de escola foi pouco, mas eu aprendi a ler. E aí, fui crescendo, me tornei um adolescente e sempre voltado para essas coisas. Então, quando eu comecei a trabalhar, comecei a comprar livros de bruxaria. Eu queria ser uma pessoa muito, muito preparada. E eu tinha vários livros. Só livro barra pesada. Me lembro hoje. Eu tinha um livro chamado Cruz de Caravaca. Tinha um livro chamado Breviário de Nostradamus. Tinha um livro chamado Clavículas de Salomão. E tinha um livro mais temido de todos e de todos os tempos, o mais famoso, o livro Gigante Genuíno de São Cipriano. Ali a pessoa aprendia tudo. Eu tinha livros que ensinavam a ler a mão, livro que ensinava a jogar carta, o tarô, livros, vários livros de orações, livro que ensinava a interpretar sonhos. Então eu era uma pessoa, para isso aí, bem preparada. Eu estava longe de Deus. Eu fico imaginando, eu era tido como católico, eu me tinha como católico, me considerava católico, mas, na verdade, eu era um bruxo, um ocultista. E do ocultismo, da bruxaria, eu sabia muita coisa. Qualquer tipo de reza para qualquer problema que você puder imaginar. Eu sabia resolver, fazer feitiço de todo jeito que você puder imaginar. Sabia voltar feitiços para trás, bruxaria. Agora, sempre uma coisa eu tinha em mente: nunca usar para o mal ou prejudicar quem quer que seja. E assim, amigos,
eu vivi por longos anos. Eu me lembro quando o meu irmão mais novo do que eu, o segundo da família, se tornou crente. Eu era inimigo capital de crente. Fui na casa dele, xinguei ele todo. Eu me lembro que ele me disse, um dia você vai entender. Deu umas respostas pesadas para ele e fui embora. Eu não sabia se existia Bíblia no mundo. Eu estava longe de Deus. Mesmo assim, eu me achava uma pessoa importante. Eu me lembro que uma vez eu fui numa macumba brava, lá no estado do Espírito Santo. Só que eu era a pessoa que eu não dava a entender às outras pessoas que eu era assim. Era poucas pessoas que me conheciam e sabia disso. Então eu me lembro aonde eu vi coisas terríveis. Nessa macumba. E lá, um demônio tomou posse do corpo de uma pessoa. E eu me lembro até hoje, ele disse assim, aqui hoje tem uma pessoa esperto, uma pessoa sábia, poderosa. Ninguém de lá sabia com quem ele estava falando, mas eu sabia que ele estava falando comigo. Fiquei calado. E aí, amigos? O objetivo dessas gravações, primeiro, é mostrar que não existe abismo aonde a graça de Deus não possa alcançar o pecador. Por mais terrível que ele seja. Agora, no próximo vídeo, vocês vão ficar sabendo como que Deus fez para uma Bíblia cair na mão de uma pessoa igual a mim. Como que Deus fez? Vale a pena ouvir. Você vai ouvir isso no próximo vídeo.